E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa metodologia que foi criada, olha só, para transformar o caos da vida moderna em clareza e controle. Sabe aquela sensação de estar soterrado por tarefas? Pois é, para quem se sente assim, esta análise pode ser uma verdadeira luz no fim do túnel. Bom, o nosso caminho aqui hoje está bem desenhado. Primeiro, a gente vai entender de onde vem esse problema todo, essa epidemia da sobrecarga. Depois, vamos conhecer o sistema que promete botar ordem na casa. Em seguida, a gente entra nos 5 passos essenciais para o controle, vê o que acontece na prática quando se domina o método, e no final, a gente fecha com essa transformação, saindo do caos para chegar na confiança. Bora lá? Certo, vamos começar falando de uma coisa que, nossa, acho que todo mundo conhece bem hoje em dia. Essa pergunta aqui, hein? Ela bate fundo em muita gente. É aquela sensação constante de que a lista de coisas para fazer nunca acaba. E o tempo? O tempo parece que encolhe cada vez mais. E olha, isso não é só impressão, não é coisa da nossa cabeça. A vida profissional hoje em dia é, para muitos, sinônimo dessa sobrecarga. Sabe, a pressão por resultado é altíssima, o estresse vira rotina, e o que acontece? Isso acaba com o nosso foco e com a produtividade de verdade. Mas, e se existisse um jeito de organizar essa bagunça toda? Um método? Pois é aqui que a gente começa a ver uma luz, a solução começando a aparecer. E a solução tem nome, é o método Getting Things Done, mais conhecido como GTD. Foi o David Allen que desenvolveu e hoje é um sistema famoso no mundo todo. E não é só sobre fazer mais coisas não. A ideia aqui é muito mais profunda, é gerenciar todo o fluxo de trabalho para de fato liberar a mente e conseguir um desempenho que a gente nem imaginava ser possível. E essa frase aqui do David Allen, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Pensa bem, a nossa mente é uma máquina de ter ideias, de criar, não um HD para ficar guardando lista de pendências. A filosofia do GTD é justamente essa: tirar da cabeça essa obrigação de lembrar de tudo para que ela possa fazer o que faz de melhor, que é pensar, criar, resolver problemas. E só para contextualizar, a base para essa nossa análise aqui é a descrição oficial do curso sobre o método GTD que a ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, oferece. Ou seja, a gente está olhando para uma abordagem bem estruturada que mostra direitinho como o método funciona e o que ele promete entregar na prática. Beleza, muito legal na teoria, mas e na prática? Como é que isso funciona? Agora a gente vai para o coração do negócio, os 5 passos para finalmente retomar o controle. Então, o motor do GTD é esse fluxo aqui, de 5 etapas. Pensa assim, o primeiro passo é coletar. A ideia é fazer um esvaziamento mental completo. Tira tudo que está ocupando espaço na cabeça e joga num sistema confiável. Pode ser um app, um caderno, o que for. Feito isso, vem o passo 2, processar. É hora de olhar para cada uma das suas coisas e se perguntar: o que é isso? Precisa de uma ação? Se sim, qual é a próxima? Aí a gente vai para o terceiro passo, que é organizar. Cada coisa vai para o seu lugar certo. O que é compromisso com data vai para o calendário, o que é uma tarefa vai para a lista de próximas ações e por aí vai. O quarto passo, que muita gente esquece, é revisar. Tem que olhar para o sistema com frequência para ele continuar funcionando, senão vira bagunça de novo. E por último, o quinto passo, fazer. Com tudo no lugar, a gente pode tomar decisões muito melhores sobre o que fazer agora, sem aquele medinho de estar esquecendo alguma coisa importante. Resumindo então, a grande sacada é essa, é criar uma espécie de cérebro externo. Porque vamos combinar, a nossa cabeça não foi feita para ser um depósito de pendências, ela foi feita para ter ideias. Quando a gente consegue confiar que está tudo anotado e organizado fora da mente, rufa, a sobrecarga mental simplesmente vai embora. E aí sobra espaço para o que realmente importa: pensar de forma estratégica, ser criativo. Ok, o sistema parece incrível, mas na vida real, o que a gente ganha com isso? Quais são os resultados práticos de dominar esse método? Vamos dar uma olhada? E olha só, os resultados são bem concretos, viu? A gente está falando de coisas como finalmente conseguir zerar a caixa de entrada de e-mails. Já pensou? Ou então cumprir os prazos sem aquele sufoco de última hora. Fazer reuniões que são de verdade produtivas. O método também prepara a gente para lidar com um monte de coisa nova chegando ao mesmo tempo, sem entrar em pânico. O estresse diminui e, de quebra, a comunicação e o trabalho em equipe melhoram pra caramba. E esse gráfico aqui ajuda a gente a visualizar bem esse impacto.
Imagina só, essas barrinhas subindo na vida real. A eficácia das reuniões lá em cima, o cumprimento de prazos melhorando absurdamente, a comunicação da equipe fluindo, que é uma beleza. São ganhos que a gente sente no dia a dia que, de fato, transformam o ambiente de trabalho. E com isso, a gente chega na parte final da nossa jornada, que é basicamente o grande prêmio de quem adota o GTD. A transformação é tipo da água para o vinho. De um lado, aquela sensação constante de estar se afogando em tarefas, vivendo sob pressão e estresse. Do outro lado, foco e controle. É trocar a pressão pela clareza, o estresse pela confiança. No fundo, é deixar de ser um bombeiro, só apagando incêndio, para ter um desempenho muito melhor, muito mais pensado. É uma mudança radical, não só no trabalho, mas na vida. E, para fechar, fica essa reflexão aqui. Imagina só, se a gente conseguisse limpar todo o ruído, toda a bagunça mental. O que seria possível alcançar? Que tipo de projeto sairia do papel? Que ideias novas poderiam surgir? Essa é a grande promessa de uma mente organizada de verdade. Fica aí a pergunta para a gente pensar a respeito.